Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Doutrina Viva. Este é o nosso curso 1, Educação Espírita Cristã, e estamos no módulo 3, Considerações Pedagógico-Doutrinárias. O vídeo de hoje e os próximos dois, eles se referem ao tema 2, que são elementos pedagógicos. Neste vídeo especificamente, vamos falar sobre metodologia. E para tratar de metodologia, a gente começa com uma citação de Kardec que está lá no Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Então é interessante que ele começa falando de todo o ensino metódico. De fato, o Espiritismo não depende desse curso ou daquele para se propagar. Essa é uma ideia que Kardec quer dizer, que ele está no ar, né? Mas a gente sabe que esse ensino metódico ele vai depender de uma série de questões. E hoje a gente trata especificamente da metodologia. O método, a origem da palavra vem de meta, que é estar atrás, e odós, que seria de seguir. Então o método ele vai buscar exatamente seguir atrás de algo, perseguir algo. Seria então os caminhos, os passos que devem ser dados para se chegar a algo. E essa é a nossa ideia. A par do conteúdo, é muito interessante que a gente desenvolva estratégias, que a gente tenha de fato técnicas que são metodológicas para que um determinado conteúdo seja mais bem apreendido pelos nossos participantes. E aí, nesse sentido, tem um dado muito interessante que diz o seguinte: quem comenta isso aqui é o Carlos Bassanese Rodney. Ele diz que retemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% daquilo que vemos, com imagens, daquilo que de fato vemos, não sendo lendo, 50% do que vemos e escutamos, 70% daquilo que ouvimos e logo discutimos, e 90% do que ouvimos e logo realizamos. É claro que trazendo aqui agora para o nosso contexto, esse ouvimos e realizamos, logo realizamos, é um pouquinho mais complicado quando a gente pensa que na doutrina espírita a gente tem um ambiente ali de aprendizagem e, na verdade, a doutrina espírita ela lida com as mais diversas questões da vida, Então, por exemplo, quando a gente está comentando de perdão, é difícil talvez a gente ter uma vivência real ali de perdão, naquele momento ali dentro, mas é algo que nós vamos estimular para que as pessoas comentem naquele momento e possam vivenciar o quanto antes. Até porque, de fato, se a gente tiver um aprendizado ali dentro do momento de estudo, dentro dos nossos encontros de estudo, que seja meramente para ouvir ou somente para ler, a tendência é que as pessoas retenham um pouco disso. Então isso pode ser já um primeiro indício de que os nossos estudos devem ser os mais práticos possíveis, que eles devem estar relacionados com a vivência das pessoas, mas não meramente eu, facilitador, na hora de preparar o estudo, escrever um texto lindo e as pessoas sentarem e ficarem lendo. Então tem uma série de abordagens que vão sugerir aí a metodologia ativa. O que é essa metodologia ativa? Ela não tem, então, o foco do processo ensino-aprendizagem não está no professor, não está no docente. Ele está exatamente naquele que está aprendendo, no educando. Para o nosso contexto, esse participante, esse educando. Então ele precisa ser o protagonista. De que forma? Quer dizer que então ele é que vai determinar o que vai ser estudado ou que horas a gente começa e termina a reunião? Não, não é bem isso. Mas ele vai, de alguma maneira, nos dar as informações necessárias para que a gente entenda o que vai estar mais apropriado àquela aprendizagem. Como, por exemplo, se o ritmo está muito rápido, se o ritmo está muito lento, como manifestando as opiniões dele, isso é colocá-lo no centro do palco, isso é colocá-lo como sendo protagonista. Ele precisa se ver no centro daquelas informações, não como um mero espectador, mas como um participante.
Essa é a metodologia ativa. Então o foco não é preparar um estudo espírita fazendo uma linda palestra, cronometrada, de maneira exata que eu entendo que seria o ideal. Não, mas é permitir sim, dentro do planejamento, visando aqueles objetivos, que as pessoas tenham reflexões. Então um trabalho muito árduo, mas também precioso que o facilitador pode fazer, é pensar em perguntas que estimulem a reflexão. Porque quando o participante se coloca na posição de ele estar fazendo as perguntas, e não são perguntas óbvias como em que ano foi escrito o Livro dos Espíritos ou quantas obras fazem parte da codificação, não, são questões que tocam de fundo os problemas, as demandas daquela pessoa. Porque foi isso que fez ela sair de casa e chegar até o nosso estudo. São aquelas demandas próprias que nós podemos não conhecer, mas que temos indício que muitos de nós passam pelas mesmas frustrações, pelas mesmas questões ou muito semelhantes com relação à nossa família, com relação ao nosso destino, ao porvir. Então tudo isso tem que estar permeando a nossa metodologia. Quais são as técnicas, quais são os caminhos para se chegar àquela reflexão específica? E aí, é claro, não vai existir um caminho único para todo e qualquer conteúdo. É preciso que se reflita. Eu gostaria de citar aqui, então, algumas abordagens metodológicas que podem ser úteis. Por exemplo, se nós queremos colocar, para os nossos participantes a oportunidade de serem também autodidatas, de conduzirem os seus estudos de forma a se autodirigirem, é interessante que eles tenham contato com livros, até porque muito do material espírita são livros, Temos aí uma extensa produção literária. Muitos participantes, acredite, jamais abriram um livro espírita ou têm contato com pouquíssimas obras, às vezes obras que são subsidiárias e tocam pouco em assuntos que talvez sejam os mais importantes para eles. Se você tiver condições, se a sua casa espírita tiver algum acervo de livros, leve os livros até um estudo. Então programe, por exemplo, um estudo que tenha base no Livro dos Espíritos. Mais interessante do que você ler as perguntas para os participantes ou, sem mesmo ler, mas falar daquele assunto, talvez se eles lerem um trechinho daquele livro já será uma primeira vez ou você estará ajudando a criar o hábito da leitura, de manusear o livro. Às vezes é mais interessante do que projetar ou trazer uma cópia simplesmente escrita em folha 4. Quando a pessoa manuseia o livro, ela tem uma outra experiência. Mas isso não é sempre, isso pode ser interessante para um determinado estudo. Para outro, pode ser que para estimular uma reflexão sobre um conhecimento que eles já sabem, seja interessante trazer um trechinho de um vídeo, que se o seu grupo for pequeno, pode ser na própria tela do computador, as pessoas já conseguiriam ver. Trabalhar com músicas, às vezes, também é bastante interessante. Você sabia que nós temos muitos artistas espíritas no Brasil? Existem diversos cantores, cantoras e grupos musicais que você pode achar na internet e levar até o seu grupo, proporcionando uma experiência completamente diferente. Para algumas pessoas aquilo não vai fazer tanto sentido quanto para outras, que podem se tocar de maneira profunda com uma música, por exemplo. Em outro momento, você pode trazer, por exemplo, uma notícia de um jornal, que pode ser até um jornal escrito, pode ser um trecho de um vídeo, de um telejornal, e comentar aquilo à luz do que está sendo visto. Então, um primeiro momento em que você poderia compartilhar, trazer para os colegas um texto doutrinário e, num segundo momento, comentar um fato real, recente, atual ou não, que está acontecendo no plano, no Brasil, no mundo. Enfim, são formas de trazer esse aprendizado para a vida das pessoas e que, de fato, como a gente viu, é muito mais, o percentual de retenção das informações é muito maior do que simplesmente ler ou ouvir. Algumas sugestões também com relação a método vão sugerir que a pessoa está no centro. Então, muitas vezes, a gente sabe que a postura do professor é estar de pé, estar à frente e os alunos virados todos de frente para o quadro, enfim, para o que ele tiver de meio auxiliar. Muitas vezes, colocar as pessoas em roda e o participante se sentir no mesmo nível do facilitador, às vezes até mesmo estar sentado num determinado momento, pode ser uma postura extremamente receptiva, em que o participante vai se sentir mais à vontade para falar, ele não vai estar olhando para cima, ele vai estar olhando para todos os demais que estarão em roda. Enfim, isso precisa ser pensado antes do estudo e precisa ser adaptado àquele estudo específico.
Por isso a importância tão grande do que comentamos no vídeo anterior, que é o programa. É saber quais são os objetivos específicos. Por quê? Alguns serão um pouco mais profundos, que vão suscitar uma reflexão um pouco maior, uma vivência, um aprofundamento maior, e outros serão um pouco mais superficiais, mas que são temas muitas vezes interessantes para o momento seguinte. Tem uma outra citação que eu vou trazer, que está lá, ela é de Bezerra de Menezes, uma mensagem recebida pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, que diz o seguinte: com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo o equilíbrio à nossa conduta. Então fica aqui, essa proposta de que Jesus orientando os nossos empreendimentos de amor e tendo Kardec como essa fonte segura de interpretação, como essa fonte segura de releitura do cristianismo redivivo, nós estaremos sempre em bases bastante seguras. A metodologia é, então, essa possibilidade de que os participantes tenham ainda mais interesse pelo que nós trazemos, que eles tenham ainda mais interesse pelo que a doutrina propõe e que naquele momento nós temos a condição de sermos mediadores. Então, novamente, o planejamento da metodologia deve considerar que o facilitador não é a fonte do conhecimento. Ele é, sim, alguém que viabiliza que aquele conhecimento chegue da maneira mais simples, mais interessante, mais atrativa, para que as pessoas possam, assim como nós percebemos um benefício em estudar e vivenciar a doutrina, elas também possam absorver. Como eu disse, esse foi o primeiro vídeo do tema 2. Nós ainda teremos mais 2 vídeos que correspondem aos 3 temas faltantes. É isso. Se você tem dúvidas, comentários ou sugestões, deixa aqui nos nossos comentários. Querendo saber mais sobre esse assunto, consulte lá o livro digital em manualdoevangelizador.com.br. Eu agradeço pela sua atenção e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!